Olá, estamos aqui, mais um vídeo dessa série de PNL com Maurício de Freitas, o último vídeo da série. Eu já tô assim, Maurício, igual o pessoal quando o Jô Soares ia Verdade. terminar a entrevista com aquele convidado muito querido, sabe? Que o povo fazia, Ah, né? Plateia toda. eu tô assim, viu? Tô Também. assim. Então é isso, vamos para mais esse vídeo, esse último vídeo. Maurício, obrigada por ter aceito o meu convite, por ter protagonizado essa série comigo. Que prazer falar com você. O prazer é meu, Isa, falando de assuntos que são tão importantes, que podem auxiliar tantas pessoas. Eu acredito demais na importância da família, né? A Virginia Satir, que foi uma das pessoas modeladas pela programação neurolinguística, né, pelo Richard Bandler e John Grinder, na época que surgiu a programação neurolinguística, foi a primeira pessoa a prefaciar um livro de PNL, que foi o primeiro livro, chamado Estrutura da Magia, né? Ela falava que ela acreditava que a paz interpessoal acontecia a partir da paz interpessoal nas famílias. Por isso que o trabalho dela era com famílias, pais, mães e filhos. Sim, Ela sim. acreditava que uma grande mudança, uma grande revolução social era possível, mas que o núcleo da mudança era a própria família, Família, olha que né? interessante. Então, a gente está fazendo um trabalho que, para mim, é da maior importância. Espero de verdade que nós estejamos colaborando muito com as pessoas que estão assistindo, né? Que bom, essa é a intenção, eu também espero, muito especial. E o tema para esse último encontro é também muito especial, é um tema de muita relevância, que é o abuso sexual. Lamentavelmente, a gente precisa falar sobre isso, porque aconteceu muito e ainda acontece, né? E, e de alguma forma, a gente precisa lidar com isso, né? Seja de maneira a prevenir que novas situações como essa se repitam, seja de forma a lidar com o que já aconteceu, né? Acho que a gente, como adulto, fala de um lugar que algumas coisas a gente já não tem mais como mudar no sentido do fato, o fato ocorreu, né? Seja com a Uhum. gente ou até mesmo com alguma de nossas crianças, né? E com outras, né, outras pessoas e outras crianças, a gente fala de um lugar de prevenir, de cuidar para que não aconteça, né? Então, a minha grande preocupação em relação a esse assunto é que ele gera um temor muito grande, ele gera muito medo, com razão, né? Afinal de contas, a gente sabe que é uma experiência extremamente traumática, que deixa suas marcas e suas consequências, né, para toda aquela construção de vida, né, daquela pessoa, e então é muito sério. Agora, quando a gente deste lugar de medo, quando a gente deste lugar de temor vai lidar com o assunto, às vezes a gente começa a ter ainda outros problemas associados. Então, eu queria te ouvir Concordo um com você, pouquinho, né? Queria te ouvir um concordo. pouquinho, como é que você pensa sobre isso? Como é que você acha que a PNL pode contribuir nesse sentido, né? Dessa situação tão delicada que é o abuso sexual. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que se você tiver muito medo e for conversar com a sua criança no momento que é apropriado conversar sobre o assunto para prevenir, ou mesmo para resolver uma coisa que aconteceu, o que vai vir de você pode causar outros problemas para a criança. Uhum, Porque o medo vai tirar de você as capacidades para lidar com o assunto de uma forma engenhosa, positiva. uhum, É importante, em alguns momentos, se comunicar com a criança sobre isso, ajudar a criança a saber como proceder em determinadas circunstâncias para evitar que isso aconteça? Claro que sim. Ou uhum. mesmo quando uma coisa já aconteceu, é bem importante você saber como lidar com aquilo para não piorar ainda mais e gerar um trauma maior. Tem crianças que se traumatizaram mais com a reação dos pais Uhum, do que com o abuso em si. uhum, Pouca gente uhum. sabe disso, né? Que aquela Isso é reação muito importante. pode causar na criança algo tão sério que o abuso, que era algo realmente ruim, desagradável, se torna um trauma gigantesco. É como uma Uhum, transferência de trauma dos pais para os filhos, né? uhum,
Então, assim, você que é adulto, que vai precisar lidar com isso em algum momento, de repente, você sabe que a sua criança vai para alguma viagem, ou que a criança fica com alguém que cuida, ou que, né, por alguma razão você acha que é importante conversar com ela sobre essa questão do abuso, você precisa saber como falar, porque senão você pode, como é que eu posso dizer, transferir. Se você tem muito medo, esse medo muito forte para a criança, e se você já tem algum trauma anterior, você pode até transferir suas reações traumáticas, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aí não tem muito jeito. O adulto que passou talvez por alguma situação traumática pode dizer para mim, puxa, não consigo, não tem muito jeito eu conseguir, porque eu tenho uma reação emocional fortíssima a esse assunto. Opa, então se não tem jeito de você conseguir tratar desse assunto de uma forma bem equilibrada, você precisa de ajuda antes. Então, digamos que papais e mamães que querem lidar bem com isso, proteger suas crianças, em primeiro lugar, precisam curar essas feridas. Tá? Eu acho, Isa, que a primeira coisa a falar é que alguns casos são bastante dramáticos. Sim, sim. Se por um acaso a pessoa passou por algo que deixou ela disfuncional em vários aspectos da vida, e que isso está prejudicando ela de uma maneira muito intensa, é bem importante passar por tratamento mesmo. Buscar um tratamento psicológico e tudo. Agora, se você percebe que o abuso que você possa ter sofrido não é algo tão incapacitante, mas que gerou bloqueios que só despertam quando esse assunto emerge, e por isso você se sente incapaz de lidar da melhor maneira com esse tema, às vezes um trabalho, por exemplo, com programação neurolinguística pode ser super rápido e eficaz. Não é um tratamento, mas é um trabalho pontual para ajudar você a pensar nas experiências passadas de um jeito completamente novo. E aí nós temos duas técnicas muito, muito eficazes. Uma delas que ajuda você a, quando pensa no assunto, lembra de algo que ocorreu, lembrar-se disso de forma bem distanciada. E não reviver e sentir aquelas coisas horríveis de novo. Outra técnica é uma técnica que trabalha com regressão de memória, volta você na situação traumática, você consegue olhar de forma distanciada, mas começa a trabalhar também um novo entendimento, muda conclusões que foram tiradas na época, problemas que surgiram, às vezes o medo de falar com pai, com mãe, que levaram você quando era criança a ter um determinado comportamento, ou a mágoa de um desses adultos cuidadores que de repente você acha que tinha que ter percebido e não percebeu, sabe? Então, assim, lidar com tudo isso, modificar esse conteúdo, pensar na experiência que aconteceu de um jeito novo é possível, sim, e pode ser um processo um pouquinho mais rápido, mas é claro, isso se for desse jeito que eu estou falando. Agora, se for algo que é muito crítico, que é forte demais para você, talvez você precise de um tratamento psicológico mesmo, tá? Então tome esse cuidado. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder ajudar a pessoa a conseguir lidar com isso de uma forma madura, como um adulto que realmente apoia a criança, que ajuda a criança nessas circunstâncias, né? Eu acho que só isso que você está trazendo nesse começo sobre existiu um evento, uma experiência, uma coisa que aconteceu, e que o que tem em mim sobre esse evento é algo que pode ser modificado, é uma coisa muito importante. Muito importante. Então, assim, talvez eu não consiga modificar o evento, né? Já ficou lá no passado e aconteceu, não tenho o que fazer. Mas o que tem em mim sobre o evento ainda pode ser modificado. Pode ser modificado. Eu acho que essa consciência é muito importante, muito reveladora e traz luz para que a gente, a partir de entender como isso está em mim, né? E seja eu vítima realmente de um abuso, ou seja eu uma pessoa agora impressionada também pelo porque pode tema acontecer, abuso. né, Isa? Porque a pessoa não passou por um abuso, mas ela passou pela experiência de
trocar de lugar, mais ou menos, com uma outra pessoa, sabe, empatia, que relatou histórias, e de repente ela está super impressionada, né? Isso. Ou às vezes ela é simplesmente mamãe e agora se vê nesse lugar de falar sobre isso com as crianças e ela se dá conta do tanto de crianças que ainda sofrem abuso. E ela começa, então, por notícia mesmo, por ficar sabendo vir desse lugar de muito medo. Eu acho que o que a gente quer trazer, gente, é que quando a gente vai tratar essa questão com a criança de um lugar de muito medo, né, de trauma para alguns, né, de um temor muito grande, a gente corre o risco de gerar outros problemas para a criança também, né? Então, esse é um ponto importante. Então, talvez o evento não possa mudar, mas como esse evento está dentro de mim, o que ficou dessa experiência dentro de mim, pode ser modificado. Então, existem recursos para a gente buscar e trabalhar isso. Se você se identifica nesse lugar, a nossa recomendação é justamente essa. Procure, né, ou atendimento psicológico, ou a própria programação neurolinguística em atendimento ou em formação. Ou até uma né? combinação dos dois, né? Nós Ou temos uma hoje combinação. que estão preparados para oferecer um excelente tratamento, mas que também têm um background de PNL, que torna o trabalho deles ainda um pouquinho mais breve, né? Digamos assim, eles conseguem fazer uma terapia mais breve. Então é possível que você consiga também um apoio com alguém que tem os dois conhecimentos importantes para você, né? Isso. E aí, gente, quando a gente está suave, digamos assim, né? A gente está bem, a gente está curado, se for o caso, né? O termo que você se identifique nesse sentido, aí a gente parte para a parte de realmente conversar com a criança, parte para a parte, né? A gente parte para a conversa, para a parte de prevenção, de cuidar realmente que isso não aconteça, né? Se a gente não cuida, a gente pode gerar uma repressão. Se a gente não está bem, a gente pode gerar uma repressão. E aí a criança ficar tão impressionada com isso e tão, às vezes, sem entender direito o porquê das coisas, porque ela talvez não tenha maturidade para alcançar do que a gente está falando, né? Mas ela só sabe que não pode, que não se deve mexer, não se deve tocar, não se deve falar. E, às vezes, até situações normais de descoberta, de vivências que são parte do desenvolvimento da criança, né? Ela não se permite, ela não se, né? Não pode, não pode, não Isso pode. tem a ver, Isa, com a tendência à generalização, que não é só a criança que tem, nós adultos também, nós frequentemente pensamos um determinado entendimento de forma generalizada. Isso é útil em vários momentos, a generalização pode ajudar você a ampliar um determinado entendimento, mas no caso, por exemplo, se a criança entender de forma generalizada, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo, ela pode começar a achar que a sexualidade é uma coisa ruim. E isso vai afetar a vida sexual dela no futuro. Então é um problema. Desadequada, sabe? Uma vez o Petrus falou, é desadequado. Desadequada. E aí Você a sabe que gente tem uma vai coisa colocando... que aconteceu há um tempo atrás, assim, eu lidei com duas pessoas que passaram por experiências semelhantes. Eu acho que seria legal comentar, claro, preservando a privacidade, sem citar nomes, né? Essas duas maneiras de lidar com a mesma coisa, sabe? Porque foi o mesmo acontecimento, o mesmo tipo de experiência, só que os pais lidaram diferente em cada caso, e num dos casos a pessoa precisou muito da minha ajuda e no outro não. Olha Era que só um assunto que ela interessante. comentou comigo, que estava tudo bem, entende? Assim, essas duas pessoas passaram por abuso. No caso das duas, e vamos prestar atenção nisso, porque é uma coisa que às vezes os pais não imaginam que possa ser. No caso das duas, as duas crianças na época não deram nenhuma gravidade para o ocorrido. Elas tiveram algo que é até normal, que foi uma coisa de sentir um certo prazer, achar que era uma brincadeira. Tá? Então as duas passaram por isso. A criança não tem a dimensão, né, Não da tem a coisa toda, dimensão. né? Né? E ela, sim, sente prazer por estimulação, normal, entendeu? Então, no caso, uma das crianças, quando contou para os pais fizeram
um escândalo gigantesco em torno do assunto, e aquilo foi um choque extremamente traumático para a criança. E a criança sentiu que ela sentiu extremamente mal, porque parecia uma brincadeira e ela tinha tido prazer. Então, imagina o quanto de culpa ela não precisava sentir por ter Culpa, né? causado mal aos pais. E depois ela começou a achar que, na verdade, puxa, se isso é tão errado assim, por que que um adulto que era da família, infelizmente, né? Mas era da família, teria feito isso? Então tem algo errado com ela. Ela é a Uhum, culpada disso. Sabe, coisas uhum, desse tipo? E aí teve ruptura na família, e aí ela se sentiu culpada da ruptura na família. Bom, ela cresceu com muito problema, muito trauma em relação a isso. O trauma dela não foi a situação em si, mas foi como os pais lidaram com a situação. Isso mexeu em vários aspectos. Uma das coisas que aconteceu é que ela começou a engordar muito e já na idade adulta ela tinha uma obesidade grande ali, e ela descobriu que tinha a ver com o fato de ter acreditado de que haveria algo perverso nela ao ponto de excitar sexualmente uma outra pessoa quando era criança. Olha só as ideias, né? uau, uau. Então, isso não veio da experiência em si, tá? Veio de como os pais lidaram com tudo isso. A Uhum. experiência em si era inadequada, Claro, inapropriada, claro. mas se os pais tivessem conversado com ela com mais calma, explicado o quanto isso era inadequado e que era uma conduta errada do adulto, e Uhum, explicado tudo direitinho, ela teria aprendido com a experiência, uhum, mas talvez não tivesse nem se traumatizado com a experiência. Ela teria uhum. aprendido, teria superado a experiência, aprendido a se proteger de futuras ocorrências, sabe? Sim. Sem ter passado pelo que passou. Mas a reação dos pais, que foi de uma descompensação grande, porque sofreram muito, esse Uhum, sofrimento dos pais foi muito difícil para ela. Ela uhum. generalizou, levou para si mesma uma série de coisas, achando que ela era errada, que ela não era ok, sabe? Coisas assim. Sim, Agora sim. vamos para o outro caso. O outro caso foi exatamente a mesma coisa. Era alguém, inclusive da família, Uhum, né, um vínculo familiar, e a criança levou como se fosse uma brincadeira e sentiu um certo nível de prazer. Quando uhum, comunicou com os pais resolveram tudo de tal maneira a preservar a criança. uhum. Houve sim um afastamento daquele familiar, houve uma série de Claro, medidas. claro. Explicaram para a criança que aquilo não era adequado, não era apropriado, né? Uhum, uhum, É, e aí isso resolveu o problema, entendeu? Ela nunca mais passou por abuso, sabia agora como se comportar, mas na vida adulta ela não achou que havia nada errado com o sexo. Então, quando ela me contou o assunto, ela até queria ver, será que isso causou algum problema? A gente investigou, não tinha causado, porque os significados que ela atribuiu para a experiência não eram significados contra si mesma, sabe? uhum, Prejudiciais. uhum, uhum, Tá? Porque o uhum. problema maior não é somente a experiência, mas o que a gente fez com essa experiência. Todos nós já Perfeito. passamos por coisas ruins, Uhum, mas a questão maior não é o que nós passamos, que coisas ruins são essas, se elas é que nos construíram. Na verdade, a questão é o que nós fizemos disso, como nós lidamos com isso, que o que significado nós atribuímos construímos a partir a dessas partir disso. experiências, né? O Essa é que a nós questão. construímos em nós, inclusive, a partir dessas experiências, né? Exatamente. Então, no caso dessa outra pessoa, os pais agiram de tal maneira que eles conseguiram ter um equilíbrio, pelo menos na frente da criança. Uhum, uhum. Possivelmente, eles tinham emoções bem desagradáveis com as quais eles estavam Claro. lidando, mas eles foram cuidadosos com a criança. Então, essa pessoa adulta não desenvolveu nenhum problema. A outra foi o contrário. E aí, quando você pensa, puxa, mas então foi o abuso que criou esse problema? Naquele caso, não. Foi como os pais lidaram com a Uhum, situação e que gerou um estímulo para a criança lidar com a reação dos pais de uma forma muito ruim. Então, sim. essa pessoa adulta me procurou e a gente trabalhou, sobretudo,
uma nova interpretação do comportamento dos pais, Dos entende? pais. Uma nova percepção de que recursos internos faltaram para aquele pai, para aquela mãe, que capacidade, se eles tivessem, teria sido muito melhor, que interpretações errôneas a criança fez da situação, que voltou tudo aquilo contra si mesma, Uhum, né? Então foi uhum, muito bonito o trabalho, desafiante, mas muito claro, bonito porque trouxe um enorme resultado, foi extremamente libertador, que né? lindo. Mas era uma pessoa que tinha vários problemas e ela achava que o abuso tinha causado, mas não Uhum, era bem o abuso, porque durante o abuso ou depois do abuso, ela não tirou nenhuma conclusão negativa, uhum, mas depois da reação dos pais, ela tirou várias. uhum. É maravilhoso isso que você está trazendo, Maurício. É maravilhoso porque é empoderador. Empoderador, Uhum. no sentido de que, né, haja o que houver, a maneira como eu conseguir lidar e conduzir com a minha criança pode ser mais relevante do que o que de fato Do que o aconteceu, evento. do É que o importante, evento em si. né? E é tão rico isso, porque naquele momento que acontece, dependendo da idade da criança, ela realmente não tem muita ideia do que está acontecendo, né? E como geralmente vem de uma pessoa próxima, é misturado com afeto. Tem Uhum. afeto misturado. É E confuso como para a criança, né? isso, e como gera prazer físico, né, e ainda afetivo, tudo meio junto, é confuso. Então a criança, ela tem a sensação de que não deveria estar acontecendo às vezes, ela já consegue ter essa, né, quando ela traz para o pai e para a mãe, é porque alguma coisa ela percebeu que não era, né, para ser, não estava certo, Uhum. ou porque foi escondido, ou porque pediram para não falar, alguma coisa levou ela a entender que não estava É adequado. claro que a gente está falando de um caso leve, né? Uhum, Existem outras coisas, existem uhum, abusos que levam a criança a se sentir muito mal, coagida, sentir dor, que uhum. tem ameaça do abusador. É outra história. Sim, Essa sim. cena é outra. Aí a É porque própria cena dentro, é muito traumatizante e sim, os pais vão precisar ajudar a criança a lidar com isso e buscar ajuda, inclusive, para a criança, né? sim. Buscar É porque dentro ajuda desse psicológica. universo de abuso existem muitas coisas, né? Existem São muitas muito diferentes uns dos possibilidades, outros, né? né? Então é muito importante a gente saber disso também. Mas saber que o tamanho do que a gente cria em cima do evento é muito relevante e muitas vezes é o que fica mais marcante na vida da criança, né? Por Então, isso aquela dica, né, Isa, situações e situações, né? por isso aquela dica do papai e mamãe se cuidarem, né, Isa, que é importante de você, se você tem algum trauma, fica difícil você conseguir reagir bem e fazer o seu melhor, sabe? É. Por isso cuida de você, se liberta desse trauma, é possível, para que você possa cumprir bem seu papel como pai ou como mãe, ao invés de entrar nesse lugar de medo que a Isa falou e de trauma e acabar transferindo isso para a criança, sabe? E a criança ela é programada pela própria natureza, né, a absorver sentimentos e comportamentos dos pais, né, até para saber como lidar com as coisas na vida. A natureza programou assim: se eu absorvo, eu entendo, eu sei como reagir às situações, eu me preservo, né? E olha que louco, a minha mãe tinha muito medo de rampa. Rampa com carro. Quando eu estava dirigindo, ela tinha medo de rampa porque tinha que fazer aquela manobra, né? De puxar o Uhum. freio de mão, acelerar, soltar o freio de mão depois do carro engatado para poder continuar subindo a rampa e tal. Eu nunca tive nenhuma experiência ruim com rampa, minha mãe deve ter tido, porque ela tinha muito medo, e eu tenho medo de rampa no carro. Uhum. Então, eu aprendi, foi um medo aprendido, um trauma aprendido, né? De que rampa é perigoso, rampa é perigoso. Tem gente que tem isso com água, né? Aliás, eu tinha, porque eu trabalhei algumas questões e já fiquei bem mais livre, né? Tá bem melhor já essa questão. Mas é muito interessante isso, né? Tem pessoas que têm isso com água. A mãe teve um afogamento, a mãe, o pai teve uma situação, e aí a pessoa fica tão desesperada e começa a criança a ter medo de água, a criança ter trauma de água, a criança ter, ou o contrário. Ou a criança fica tão reprimida pela mãe e pelo pai que teve o trauma, que ela começa a não ligar mais para aquilo que a mãe está dizendo que não pode, começa a abusar, desafiando tanta repressão do pai e da mãe.
né, em Uhum. relação àquilo também. Então, vejo tanto de coisas que quando a gente vem de um lugar de muito medo, de muito trauma, a gente pode gerar, né? Se a gente for falar dessa parte agora de pandemia, né, eu tive algumas famílias que me procuraram, e não foram poucas, com crianças começando a dar sinais do início de um transtorno obsessivo compulsivo. Toque, toda hora lavando a mão, toda hora lavando a mão, toda hora lavando a mão, de tanto medo que os adultos acabaram passando para as crianças do vírus, né, de ter que lavar a mão. Claro que tem que lavar a mão, claro que tem que orientar, né, mas acabou vindo de um lugar de tanto medo, de tanto pavor, que as crianças agora estavam começando a ficar já de uma forma disfuncional em relação à questão, né? Então, eu acho Uhum. que o grande aprendizado é a gente saber que, mudando isso que está dentro de nós, seja sobre o evento vivido por nós, seja pelo evento sabido por nós, né? E a gente sai desse lugar de medo, a gente tem muito mais condições de orientar sem gerar um novo problema, né? A gente tem também como até lidar com a questão, que Deus nos livre, mas se acontecer com a Uhum. nossa criança, de um lugar de muito mais consciência, que a gente não potencialize o ruim da situação, mas que a gente consiga realmente criar uma situação mais favorável dentro daquilo que já foi, né, posto, que já foi feito, né? Eu acho que existe Eu muito acho que o que você poder falou sobre a aí. criança absorver algo que às vezes é dos pais, né, como se fosse uma esponjinha ali, é algo que a gente precisa entender que funciona desse jeito. As crianças têm menos filtros do que nós, Uhum, sabe? Você percebe às vezes uma pessoa e nota que ela está num desequilíbrio emocional e consegue filtrar a informação que está vindo dela. Porque você é adulto, adulta, então você percebe, ela não está muito bem hoje. Tá. Para criança isso é muito difícil. Ela ainda não tem esses filtros. Então, quando você vem, conversa com a criança e tem uma série de emoções que emergem de você, ela acaba absorvendo tudo isso, sabe? uhum, E como ela está te modelando, porque ela modela a perfeição desde bem cedinho, ela vai muito facilmente espelhar seus próprios conflitos internos, os seus traumas, seus medos. Tá? Existe um risco grande disso acontecer. Por isso que é importante, quando você vai lidar com a criança, não ir para essa reação, essa reatividade ao seu próprio passado. Porque uhum. senão você acaba transferindo para a criança algo seu. Né? E aí a criança ter que lidar com algo que é dela já pode ser desafiador pela própria imaturidade inerente à infância, né? Agora ela ter que lidar com algo que é nosso, aí a gente complica a Uhum. vida da criança, né? Eu falo que a gente começa a mandar conta para quem não tem condição de pagar e de bancar, e a conta nem é dela, né? E é Sim, sem querer. E é claro exatamente. que é sem querer, É sempre com uma né? intenção boa, né? A gente quer proteger, Sim, ajudar, cuidar, mas tem que ter essa sabedoria do que é adequado em cada fase, inclusive, né? Por sim. exemplo, Isa, se a pessoa precisa conversar sobre o assunto por alguma razão, Uhum. vamos supor que seja porque a criança vai fazer. Eu ouvi falar que hoje em dia tem algumas viagens de intercâmbio, por exemplo, que a Sim. criança faz muito cedo, assim, Uhum. pré-adolescente, Uhum. Com a gente aconteceu ou, já. Um ou aquelas coisas acampamento de de acampamento, férias. acampamento, que aí pode ser até Uhum. mais novinho, né? Uhum, uhum, Muitas vezes os pais querem falar do assunto. E a gente está falando assim que tudo bem até falar, né? A nossa mensagem é tudo bem falar, mas como você vai falar? Se isso. não é desse lugar de medo, eu imagino que quem está assistindo está pensando assim, mas então, de que lugar é? Que Né? O lugar, que né? vai ter que estar em mim para que possa ajudar a falar? E como falar do assunto? Eu acho que você poderia até talvez falar melhor disso, você que é especializada nesse assunto, né? Uhum, uhum. Eu acho sim que quando a gente tem um mundo mais ideal, no sentido assim, bastante presença nossa com a nossa criança, em que a gente tem condições de supervisionar bastante os ambientes, os lugares, os adultos com os quais ela se relaciona, a gente até pode
esperar que curiosidades venham dela em relação à sexualidade, e a gente vai trazendo esse assunto, e aí vai colocando as coisas de forma bem natural, de que existem partes íntimas, né? As partes que a gente não mostra nem na praia, nem na piscina, que a gente usa o biquíni ou a sunga, né? E a gente vai explicando que isso são partes íntimas, que as partes íntimas são da nossa intimidade, porque você também não, né, proíbe a criança de se conhecer. As partes íntimas não é que elas não podem ser tocadas, elas são da nossa intimidade, né? Elas pertencem a um lugar de conexão nossa, da nossa intimidade, de higiene íntima, né? Que quem nos ajuda com a higiene, então, por exemplo, né, pode nos ajudar ali nas partes íntimas também. Então, tem todo esse cuidado de ir dizendo isso. Agora, se eu não tenho tanto essa condição ideal e eu percebo que a minha criança está mais vulnerável, né? Claro, porque o abuso ele pode vir de lugares onde a gente menos espera, e geralmente inclusive às vezes dentro da nossa própria casa, de pessoas próximas. Então, né, existem situações que eu realmente entendo que eu preciso prevenir já a minha criança, né? Aí sim, eu ir, à medida que a criança vai crescendo, trazendo que isso existe. Existe, né, o abuso, existem. E aí eu sempre acho importante que a criança saiba, à medida que ela vai crescendo, né, que existem pessoas que têm alguns desarranjos, alguns desajustes, porque não são pessoas ajustadas as que fazem isso, né? As pessoas que fazem isso, elas também vêm de um lugar de desarranjo, né? De uma estrutura que não saiu como era esperado, como a gente São gostaria. pessoas que não aprenderam a lidar com a sexualidade delas, que acabaram desenvolvendo algum tipo de padrão de atração em relação à criança, que não tem Isso, escolhas, que não é, então não tem como ser consensual, não isso, aprendeu que o sexo é algo que deve ser exclusivamente consensual, não é verdade? isso, Ou pessoas alteradas por psicotrópicos também, viu? Porque isso. existe isso, pessoas que no momento de alteração por psicotrópico, por alguma bebida alcoólica, por exemplo, podem ter uma conduta inadequada sexual com uma criança. Então, Acabam liberando desejos inconscientes, às vezes até reprimidos ali, né? é, Solta uma válvula ali né? Que estava mantendo aquilo contido, né? E aí uhum, podem existir toques inadequados, né? Ou situações de intimidade mais inadequadas, né? E que estavam... E é importante saber que tanto a repressão excessiva, né, que alguns sentem em relação à sexualidade, quanto a questão de uma pessoa não estar funcional sexualmente e praticar abuso, vem de uma cultura que lida de uma forma muito ruim com a sexualidade humana, que Sim. precisaria ajudar suas crianças, porque essas pessoas que praticam abuso foram crianças, que também receberam algum tipo de informação ou conteúdo que não ajudou elas a lidar com isso, Em né, sua de uma forma grande apropriada. maioria, vítimas de abuso também. Tem Existem muitos estudos, casos que a vítima de né? abuso Em é muitos casos. a questão da dificuldade de ter intimidade, né? Tem uma série de questões que podem estar ligadas a isso, né? Sim. A sociedade lida apenas como é proibido, é tabu, mas precisaria então entender como estamos criando isso. Por que existe tanto? Não deveria. Não deveria. O que a gente tem que fazer diferente a partir de agora na educação desde cedo, para que não aconteça mais? Sim. Sim. Então, por que está acontecendo esse tipo de coisa? Como paramos recentemente para pensar, por que existe tanto bullying? Não deveria acontecer tanto bullying, não é? Mas por que existe tanto? Então, o que a gente vai fazer de diferente? Vai só dizer que é ruim? Porque parece que não funciona simplesmente dizer que é ruim. Tem que haver uma educação a respeito do assunto, né? Sim. Para Sim. que isso não aconteça mais.
Então, existe uma maneira diferente de lidar com a sexualidade humana que pode fazer com que esses adultos cresçam mais saudáveis sexualmente, com menos tabu, né, e com mais autopreservação, autoestima também, né, com as capacidades necessárias para lidar com a sexualidade. Porque, bem como outras demandas emocionais, ela é bem intensa, é uma demanda intensa, né? Sim. Eu acho que dentro daquela ideia que a gente falou, né, do universo abuso, existem muitos tipos de abuso, é interessante a gente pensar, quando você fala, por exemplo, numa colisão de trânsito, né? Você tem milhares de possibilidades de colisões, e tem gente que às vezes tem uma colisão pequena, sai do carro fazendo um escândalo, você já viu isso acontecer? Sim. A pessoa tem mais estresse e mais transtorno e mais desgaste físico pela reação que teve aquela colisão pequena, né? Do que se ela simplesmente olhasse e falasse, ok, né? Vai Vamos ter um resolver isso, gasto aqui, né? como é que nós vamos resolver? Sabe? Então, eu acho que existem duas coisas quando a gente fala de abuso. Existe o evento, que pode ser pelo próprio evento mais grave ou menos grave. Existem colisões que você não tem como escolher a reação porque você ficou inconsciente, ou porque você morreu, ou porque, sabe? Então, existem eventos que o próprio evento é gravíssimo, o próprio evento é muito danoso, é muito destrutivo, e, portanto, vai precisar, sim, de socorro e de equipes e de, né? Certeza. E existem eventos que podem ser menos danosos a partir do que a gente vai fazer com a reação que tem, né, quando ele acontece. Então, eu acho que a gente se curar e se preparar também para abordar a questão é algo que faz muito sentido. Que bom poder falar com você sobre isso, Maurício. Eu acho que foi muito enriquecedor, especialmente quando você traz também os casos, né? Você trouxe casos que foram muito interessantes nessa série toda e hoje também, né? Nesse último vídeo. E eu acho que elucidam realmente de uma forma muito verdadeira. A gente consegue realmente enxergar aquilo que a gente diz, mas que quando você conta o caso fica claro, né? Fica evidente, realmente pode ser diferente a partir de como a gente lida, né? Dependendo do que aconteceu mesmo em coisas tão sérias como os abusos, né? Que bom ter essa chance. Eu queria te agradecer demais. Não sei se você tem algo mais ainda para dizer sobre isso, mas eu queria já te agradecer muito por toda essa entrega sua aqui. Eu agradeço a sua generosidade, também compartilhar todo o seu conhecimento. Eu aprendi muito durante essa série toda com você, porque você tem um conhecimento riquíssimo. Eu tenho indicado muito os seus vídeos, seu trabalho para pais que eu conheço, porque realmente eu acho que você pode transformar a vida das pessoas para melhor através desse trabalho que você realiza, né? Sim, Eu acho que talvez para encerrar, você falou, não sei se você tem mais alguma coisa para falar para encerrar. Eu pensei num caso de uma mulher que me procurou, e ela estava fazendo um tratamento de câncer de mama, e estava fazendo todo um acompanhamento e tudo, e ela falou, eu queria um tratamento complementar, um suporte. Eu não trabalho com tratamento, na verdade eu faço um trabalho de desenvolvimento humano, um trabalho psicoeducacional, para a pessoa se entender melhor, se conhecer e lidar melhor consigo mesmo. Eu falei para ela, olha, o meu trabalho é esse, não é um tratamento. Ela falou, tudo bem, é o que eu quero mesmo, tratamento eu já estou fazendo. Ela estava super se cuidando, então estava fazendo um tratamento alimentar com nutricionista, estava fazendo uma terapia com um psicólogo, estava fazendo o seu tratamento de oncologia, mas ela falou, eu acredito que você poderia me ajudar a entender melhor o que acontece comigo e tudo. E teve um momento, inclusive, que ela queria entender se ela poderia conseguir entrar em contato com possíveis causas psicológicas, caso existissem, para o câncer de mama, né? E eu me lembrei de um trabalho do Fritz Perls, um trabalho que a gente faz, inclusive, em programação neurolinguística, em que a gente entra em contato com aquele sintoma, né? Se comunica com ele, entende o sintoma, e algumas vezes leva a pessoa para uma possível causa, né, como um entendimento para que pode ajudá-la a tomar decisões, a agir diferente no dia a dia e tudo, né? E nesse trabalho foi interessante porque ela percebeu um antecedente e ela foi para uma cena de abuso.
que estava muito mal resolvida e que ela até já tinha trabalhado em terapia, mas aquilo ainda estava algo que mexia muito com ela, sabe? Uhum. Com o próprio pai. Uhum. Tinha sido várias vezes, não era uma coisa pontual, sabe? Uhum. Uhum. E ela tinha bastante ódio daquele homem, inclusive, que já era falecido. Uhum. Nós fizemos um trabalho que foi muito emocionante para mim também, muito surpreendente. Fizemos um trabalho que foi para ajudá-la a perceber como a criança lidou com aquilo, interpretou aquilo, percebeu a sexualidade, percebeu a outra pessoa, entendeu o vínculo com os pais, e tinha um monte de coisas muito ruins, que foram conclusões que ela tinha tirado quando criança. Ela olhou como adulta, do lado de fora, percebeu as percepções que foram errôneas daquela criança, que poderia, Uhum. se a criança tivesse uma ajuda, né, uma conversa com um adulto sábio, poderia ter ajudado. E ela se tornou esse adulto sábio, a gente criou toda uma simulação de uma conversa com a criança dela, e ela levando recursos que faltaram para aquele Recursos. pai, e assim vai. E o que foi bonito é que a nossa expectativa era apenas libertá-la daquela situação para que fosse uma memória. Uhum. Uma memória, foi uma ocorrência, não Uhum. uma marca que deixou Uhum. ela danificada pela marca, sabe? Uhum. E nós conseguimos. Nem sempre é possível, mas nós conseguimos. Estou falando nem sempre é possível porque depende de N fatores. Sim, Tem muita gente que sim. fala, as técnicas que existem são super poderosas, as pessoas têm poder dentro delas, as técnicas são facilitadoras, depende de N fatores, e a gente torce para que haja uma sinergia positiva entre nós e o cliente, ele consiga, né? Sim. Ela conseguiu algo lindo, assim, porque além dela se distanciar e perceber aquilo como um evento que ela podia falar, contar para alguém sem medo, sem vergonha, sem nada, sem sentir emoções enquanto contava sobre o ocorrido, Uhum. ela conseguiu algo que ela não esperava, nem eu, né? Que foi um perdão enorme para aquele pai, Uau. porque ela entendeu ele como alguém que tinha algum tipo de transtorno psicológico, Uhum. alguém que provavelmente lidava com o conflito entre ter feito, fazer aquilo e saber que aquilo era Uhum. inadequado e que era a própria filha, né? Uhum. Uhum. E ela conseguiu perdoar de verdade aquele homem, né? E naquela época, ela acredita que teve um papel grande o que nós fizemos. Ela teve uma recuperação relâmpago. Pode ter sido simplesmente Uau. uma remissão natural que aconteceu mais rápido do que os médicos previam. Mas ela acredita que quando ela lidou com isso psicologicamente, isso deve ter estimulado o corpo dela para auto-recuperação, autocura, né? Eu E eu também também acredito. acho que é possível, sabe? Acho que é possível, porque como a gente foi para esse episódio como uma causa, e ela percebeu que o câncer de mama tinha a ver com o feminino, e Uhum. com uma dificuldade dela com seus aspectos femininos. Isso Uhum. mudou muito a vida dela na época, sabe? Então, é a Uhum. gente entender que até casos gravíssimos, né? O caso Uhum. dela era gravíssimo. Foram Uhum. abusos repetidos pelo próprio pai, sabe? Uhum. De uma forma que foi muito, muito desagradável. Nesse trabalho a gente resolveu também a relação com a mãe, porque aparentemente a mãe nunca soube e ela se sentiu sozinha e abandonada, como a minha mãe nunca percebeu, sabe? Coisas Como? assim, né? E ela conseguiu resolver tudo isso e mudou completamente depois, sabe? Uhum. Ou seja, mesmo que você que está assistindo tenha passado por algo bem grave, porque eu não tinha citado um exemplo grave ainda, né? Uhum. Mesmo que você tenha passado, é possível superar. Nós temos esse poder. Tem uma coisa que é até um pouco grosseira essa frase, mas eu acho que tem uma intenção por trás dessa frase grosseira, que a Virginia Satir, que trabalhava tão amorosamente com famílias, tão carinhosamente com famílias, ela disse. Ela disse que nós, seres humanos, somos a única espécie capaz de transformar a merda que os pais jogaram sobre nós em ouro. Uau. Por isso que eu falei que é uma frase grosseira, né? Porque ela usa um palavrão, né? Que nós somos capazes de transformar a merda em ouro. A gente é capaz de transformar trauma em aprendizagem, Uhum. trauma em sabedoria, ao invés de sucumbir a isso e se sentir disfuncional ao longo da vida toda, como se você tivesse sido danificado pela sua história. Então, é Uhum. possível fazer isso. Eu acho que a intenção da Virgínia
foi falar que não importa o quão ruim foi, que seja que a gente chame de merda, alguma coisa que foi jogada sobre nós, eu posso transformar isso em ouro. Perfeito. Essa foi uma grande descoberta da geração de Virgínia, sabe? E que se a gente levar a sério, entender que, poxa, então é real, você vai entender por que tantas pessoas são extremamente bem-sucedidas e te contam uma história dificílima. Sim, sim. Eu diria até que a vida é tão sábia que muitas vezes nas nossas maiores dores estão os maiores convites, seja de cura, seja de evolução, seja até, talvez, de missão de vida, de coisa para você começar a partir dali alguma realização, alguma obra, algum trabalho que vá fazer muito bem para você mesmo e para outras pessoas, né? Com certeza. É muito potente aproveitar as dores, os sofrimentos, as merdas que nos acontecem, Com né? E que certeza. jogam sobre a gente em alguns momentos que a gente realmente nem tem escolha, como na infância, né? Então, muito rico, muito É potente. legal a gente saber que vem de um lugar de dor dentro deles, isso que eles jogaram sobre Uhum, nós. uhum. Trate o seu lugar de dor para você não jogar nada sobre seus filhos. Sim, Cuide de sim, si. É o mesmo que cuidar deles, de certa forma. Porque sim. aquilo que você tem dentro de você é o que você consegue oferecer. É isso, é isso. Ah, que coisa linda. E eu ousei querer acabar antes disso, hein? Obrigada por não me deixar. Muito obrigada, Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Eu nem consigo, com qualquer palavra que eu escolha aqui para dizer, expressar o tamanho da minha gratidão, da minha admiração, do meu respeito por você, né? Meu professor, que eu tenho a honra de dividir aqui essa série, esses vídeos, e eu te agradeço muito mesmo pela generosidade, pela abertura, pela entrega, por essa possibilidade. Eu acho que a gente está deixando um conteúdo muito rico, que eu espero que realmente chegue a muitas pessoas e que seja de grande valia e grande transformação. Muito obrigada, Maurício. Ó, um beijo grande, um abraço Agradeço, querida. carinhoso. E a gente fazendo isso à distância durante a pandemia, então espero que a gente em breve consiga retomar os encontros presenciais e eu possa te dar um abraço apertado em Vai gratidão ser aí. muito bom Viu? mesmo. Muito obrigada, gente. A vocês que acompanharam, que assistiram, muito obrigada. Que Deus abençoe e que esse material seja instrumento aí para muita gente. Se você gostou, indica essa série, indica essa playlist toda para outros pais, mães, adultos que se relacionam com criança, profissionais da infância, porque tem conteúdo aqui que pode ajudar bastante gente, né? Que Deus te abençoe e gratidão por investir seu tempo aqui também. Obrigada, gente. Obrigada, Maurício. Muito Eu que bom. agradeço, querida. Muito obrigado, viu? Um beijo grande para todos. E quem sabe em breve, né? Como você falou, a gente esteja junto, dê um abraço, faça coisas novas juntos, né? Vai ser bom demais. Adorei estar aqui com você. Adorei. Muito bom. Gratidão. Adorei demais.